Anjo da guarda, ouve minhas preces e me salva do pecado da carne antes que seja tarde demais. O pecado da carne é uma das batalhas mais antigas e mais intensas que a alma humana enfrenta. Ele não é novo, não nasceu em nossa geração. Desde os primeiros homens, a tentação já se apresentava como um chamado sedutor, uma promessa de prazer imediato, mas que escondia correntes invisíveis capazes de aprisionar o coração. E talvez seja justamente por isso que a carne é tão perigosa, porque fala a uma parte de nós que é vulnerável, que deseja, que sente, que busca saciar-se. E quando não vigiamos, ela se transforma em um inimigo silencioso que pode roubar a pureza da fé, destruir relacionamentos e afastar a alma da presença de Deus. Você já sentiu essa luta? Aquele momento em que a consciência diz uma coisa, mas os desejos apontam para outra direção? É a batalha entre espírito e carne, uma batalha que não se trava apenas nos grandes pecados visíveis, mas também nos pensamentos, nos olhares, nos pequenos atos que parecem inofensivos. É nesse terreno que o pecado da carne se infiltra. Ele promete alívio, prazer, satisfação, mas entrega vazio, culpa e distância do Criador. É por isso que esse tema precisa ser tratado com seriedade, mas também com esperança. Porque se a carne é fraca, a graça de Deus é forte. Se os desejos tentam nos arrastar, o céu nos envia ajuda constante para resistir. E nessa luta, o anjo da guarda é companheiro fiel. Ele não apenas protege de perigos externos, mas se coloca como sentinela, diante das tentações internas, inspirando força, lembrando a palavra, guiando a consciência e sustentando o coração que clama. Anjo da guarda, ouve minhas preces e me salva do pecado da carne antes que seja tarde demais. Não se trata de moralismo vazio, mas de sobrevivência espiritual, porque o pecado da carne tem poder de escravizar. Elimina a autoestima, gera culpas profundas, traz peso à alma e corrói a fé pouco a pouco. Muitos que hoje se sentem afastados de Deus começaram sua queda nesse terreno, cedendo a pequenas tentações até se verem presos em correntes que não conseguiam mais quebrar. Mas é aqui que o céu intervém. Não há corrente que não possa ser rompida, não há culpa que não possa ser lavada, não há ferida que não possa ser curada quando o coração se abre ao auxílio divino. O anjo da guarda é testemunha silenciosa dessa luta. Ele vê quando você se sente tentado. Ele percebe quando seus pensamentos começam a se desviar. Ele se entristece quando você cai, mas não se afasta. Pelo contrário, ele intercede, protege, conduz de volta. Sussurra ao coração para levantar-se de novo. Ele é, em muitos momentos, a voz que você sente no íntimo dizendo: não siga por esse caminho. Lembre-se quem você é. Lembre-se de quem você pertence. Essa voz não é apenas sua consciência, é o cuidado divino agindo através daquele que nunca abandona sua missão de guardar a sua alma. Este vídeo é um chamado à consciência, mas também um convite à esperança. Porque se o pecado da carne é real e poderoso, mais real e mais poderoso ainda é o auxílio do céu. Deus não deixa seus filhos desamparados. Ele envia a força do Espírito Santo, a graça da palavra e o cuidado dos anjos para que ninguém precise lutar sozinho. E é nessa certeza que precisamos nos apoiar. Você não está sozinho na sua luta. Talvez hoje você esteja cansado, sentindo que não consegue vencer essa batalha. Talvez a culpa tenha roubado a sua paz e o inimigo tenha sussurrado que não há mais volta. Mas escute, enquanto há vida, há chance. Enquanto há fé, há caminho. Enquanto há súplica sincera, há libertação. O céu ainda está do seu lado, e o seu anjo da guarda permanece fiel, pronto para lutar junto com você e salvar sua alma antes que seja tarde demais. Por isso, acompanhe cada parte deste vídeo. Vamos entender juntos como o pecado da carne age, como ele tenta dominar, como o anjo da guarda intervém, e como você pode se libertar para viver a vida de paz e santidade que Deus sonhou para você. E eu quero desde já te fazer um convite. Se em algum momento desta mensagem você sentir que ela toca na sua história, compartilhe nos comentários. Sua partilha
pode ser a luz que outro coração precisa para perceber que não está sozinho nessa batalha. O pecado da carne não nasce de repente, como uma explosão que invade a vida sem aviso. Ele se forma pouco a pouco, como uma sombra que vai se aproximando, como um fogo que começa com uma centelha quase invisível, mas que, se não for apagado, pode consumir toda a floresta. A carne é fraca, nos lembra a palavra de Deus, e é exatamente nessa fragilidade que o inimigo encontra oportunidade. Ele conhece os pontos em que somos mais vulneráveis, sabe onde pode semear desejos e tentações e espera pacientemente até que a semente encontre espaço para germinar. Esse pecado começa muitas vezes nos pensamentos. Uma imaginação que não é controlada, um desejo que não é vigiado, um olhar que se prolonga mais do que deveria. Aos poucos, a mente vai se enchendo de imagens e intenções que parecem pequenas, mas que, quando alimentadas, se transformam em correntes pesadas. A carne promete prazer, satisfação e alívio, mas entrega vazio, culpa e afastamento de Deus. É uma moeda falsa, brilha na superfície, mas quando você a segura, percebe que não tem valor verdadeiro. A Bíblia é clara ao mostrar como o pecado da carne é destrutivo. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, caiu nessa armadilha ao desejar o que não lhe pertencia. O resultado foi dor, consequências para a sua família e lágrimas amargas diante do Senhor. Sansão, forte e destemido, também sucumbiu quando deixou que seus desejos o cegassem. A carne não distingue fortes ou fracos, líderes ou seguidores, santos ou pecadores. Todos estão sujeitos a essa batalha. E é justamente por ser tão perigoso que o pecado da carne precisa ser tratado com seriedade. Ele não afeta apenas a vida espiritual, mas contamina todas as áreas. Ele abala a autoestima porque gera culpa. Ele fere relacionamentos porque transforma o outro em objeto. Ele enfraquece a fé porque coloca o desejo acima da vontade de Deus. E quando não combatido, pode afastar uma alma da comunhão com o Criador por anos, mergulhando-a em silêncio, vergonha e solidão. Mas há algo que precisamos compreender. Deus nunca nos abandona em meio a essa luta, e o anjo da guarda é testemunha e aliado nesse campo de batalha invisível. Ele conhece os perigos que a carne pode trazer e se coloca como sentinela, tentando inspirar escolhas diferentes, lembrando a alma de que existe um caminho mais alto, mais puro, mais digno. Quantas vezes antes de ceder a uma tentação, você sentiu um incômodo no coração? Uma voz suave dizendo, não faça isso, esse não é o caminho. Muitas vezes, esse impulso é a ação silenciosa do seu anjo da guarda, lutando para que você não se perca. A carne também se aproveita da solidão. Quando estamos isolados, sem oração, sem leitura da palavra, sem diálogo sincero com Deus, ficamos mais vulneráveis. É nesses momentos que os desejos parecem mais fortes e mais irresistíveis. Mas o anjo da guarda não se afasta. Ele está ali mesmo no silêncio da sua luta, pronto para levantar você, para conduzir sua alma de volta ao Senhor, para segurar sua mão quando você se sente incapaz de resistir. O pecado da carne é destrutivo porque escraviza. Ele prende em um ciclo de queda e arrependimento, de prazer passageiro seguido por dor profunda. Mas esse ciclo pode ser quebrado. Ele não é maior do que a graça de Deus, não é mais forte do que o poder do céu. É por isso que a oração Anjo da Guarda ouve minhas preces e me salva do pecado da carne antes que seja tarde demais. Não é apenas uma súplica, mas uma arma. Ela abre o coração à intervenção divina e fortalece a alma para resistir. Reconhecer como o pecado da carne nasce e como ele tenta agir é o primeiro passo para vencê-lo. Admitir que há fraqueza não é sinal de derrota, mas de coragem. Porque apenas quem reconhece a ferida pode buscar a cura. Apenas quem aceita sua limitação pode experimentar a força de Deus agindo através da graça e do auxílio celestial. O mal espreita, mas você não está sozinho. O céu está do seu lado. E cada vez que você clama por ajuda, seu anjo da guarda está pronto para agir, interceder e proteger você dessa sombra que tenta se instalar.
Quando você eleva uma prece pedindo que o anjo da guarda o livre do pecado da carne, algo profundo acontece no invisível. O céu não ignora um coração quebrantado, e cada oração sincera se torna como uma chama que ilumina a escuridão que tenta dominar a alma. O anjo da guarda, enviado por Deus desde o início da sua vida, assume uma missão silenciosa e constante: fortalecer o espírito para que ele prevaleça sobre os impulsos da carne. Muitas vezes, pensamos que vencer a carne significa apenas força de vontade. Mas se fosse assim, ninguém cairia. O ser humano por si só é limitado e frágil. O que realmente sustenta a vitória sobre o pecado é a graça de Deus atuando em parceria com a vigilância do anjo da guarda. Ele não tira de você a liberdade de escolher, mas ilumina sua mente para que veja o caminho antes que seja tarde demais. É como estar em uma estrada cheia de neblina. Sem a luz, você corre o risco de cair no abismo, mas com a luz, mesmo que a estrada seja difícil, você consegue seguir. O anjo da guarda age primeiramente despertando a consciência. Ele sopra inspirações sutis, recorda a palavra de Deus em momentos de fraqueza, faz você se lembrar de passagens que talvez tenha lido há muito tempo, mas que de repente vêm à memória como se fossem resposta imediata à tentação. Esse é um dos seus maiores trabalhos: não permitir que sua mente fique prisioneira do desejo carnal, mas que seja resgatada pela verdade da Bíblia. Ele também atua criando circunstâncias para proteger você. Quantas vezes um encontro que poderia levar ao pecado foi interrompido por um imprevisto? Quantas vezes uma situação de queda não se consumou porque algo mudou de última hora? Aos olhos humanos parece acaso, mas muitas dessas intervenções são a mão silenciosa do anjo da guarda, conduzindo você para longe do perigo. Outra forma poderosa pela qual o anjo da guarda ajuda é fortalecendo o coração no silêncio da oração. Quando você dobra os joelhos e clama a Deus pedindo pureza, é o seu anjo quem se coloca ao seu lado, unindo sua voz à sua, como um intercessor constante. Ele leva suas súplicas ao trono do Senhor e sua própria oração ganha ainda mais força porque não sobe sozinha, mas acompanhada. Esse mistério mostra o quanto o céu está comprometido com a sua santidade. No entanto, a luta não é apenas externa. O anjo da guarda também combate as setas do inimigo que atacam a mente e os sentidos. O apóstolo Paulo nos lembra que nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Isso significa que o pecado da carne não é apenas desejo humano, mas também campo de ataque do maligno. O anjo da guarda age como guerreiro nesse combate, enfrentando essas forças invisíveis em defesa da sua alma. Enquanto você dorme, ele vela. Enquanto você fraqueja, ele luta. Enquanto você cai, ele estende a mão para levantar. Mas existe uma condição essencial: você precisa querer essa ajuda. O anjo da guarda não invade sua liberdade. Ele respeita a escolha da sua vontade, porque o amor verdadeiro só existe onde há liberdade. Por isso, sua oração precisa ser sincera. Anjo da guarda, ajuda-me a resistir. Fortalece-me quando sou fraco. Não me deixes cair no pecado da carne. Essa súplica abre espaço para que ele atue com mais poder. E não pense que isso é apenas espiritual ou distante. Muitas vezes, você sentirá no corpo e na mente os efeitos da ajuda do céu. Pode ser uma paz súbita no momento de tentação. Pode ser um pensamento que corta o desejo no instante certo. Pode ser até mesmo uma força inesperada para se levantar e sair de uma situação perigosa. Isso é fruto da ação de um anjo que não descansa, enquanto você luta para permanecer firme. O pecado da carne é ardiloso, porque promete prazer imediato. Mas o anjo da guarda está ali para lembrar você de que existe um prazer maior, mais duradouro, mais verdadeiro: a presença de Deus. Ele não quer apenas afastá-lo do pecado, mas conduzi-lo à santidade, para que você experimente a alegria de uma vida limpa, livre de culpas, leve diante do Senhor. Portanto, cada vez que você sentir o peso da tentação, lembre-se:
você não está sozinho. Há um guerreiro do céu lutando ao seu lado. E mesmo que o inimigo sussurre que você não vai conseguir, seu anjo da guarda já está proclamando em silêncio que a vitória é possível, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. A força contra o pecado da carne não nasce do homem, mas da comunhão viva com a palavra de Deus. O anjo da guarda, que conhece suas fraquezas, conduz sua mente e coração justamente para essa fonte inesgotável de luz. Ele sabe que não há tentação que resista quando a alma se ancora na verdade eterna. Por isso, uma das maiores missões dele é despertar em você o desejo de se aproximar da Bíblia, não como um livro distante, mas como alimento diário que fortalece. Cada vez que você abre as Escrituras em meio à luta, o anjo se alegra. Ele sabe que a palavra é a espada do Espírito, capaz de cortar os laços do desejo carnal que parecem inquebráveis. Quando você lê que o corpo é templo do Espírito Santo, não é apenas um texto bonito. É uma lembrança direta de que seu corpo não pode ser usado para a impureza, mas para glorificar a Deus. E o anjo da guarda sussurra essa verdade nos momentos em que você esquece, reacendendo dentro de você a consciência da sua dignidade. É interessante perceber que a carne sempre grita no presente. Agora, neste momento, ceda, aproveite, ninguém vai saber. Já a voz de Deus fala de eternidade. Escolha a vida, escolha a santidade, escolha aquilo que permanece. O anjo da guarda é o mensageiro que ajuda você a distinguir entre o grito passageiro e o chamado eterno. Ele atua como guardião da perspectiva, lembrando que um instante de prazer não vale a condenação de uma alma, que uma escolha precipitada pode custar anos de dor, mas uma escolha certa gera paz que dura para sempre. Mas como essa voz se torna audível no caos da tentação? A resposta está no silêncio da oração e na disciplina da fé. Quando você cultiva hábitos espirituais, como oração diária, leitura da Bíblia, participação na vida da igreja, sua alma ganha resistência. E é justamente nessa rotina de fé que o anjo da guarda encontra espaço para agir com maior intensidade. Ele não trabalha no vazio, mas no terreno fértil de um coração disposto a ouvir. Quantas vezes você já entrou em oração sem forças, apenas repetindo palavras e saiu fortalecido como se tivesse recebido nova vida? Isso não é coincidência. É o anjo da guarda conduzindo você à presença de Deus, recolhendo suas súplicas e apresentando-as diante do trono divino. A oração, mesmo quando parece fraca, tem poder. O inimigo quer que você acredite que está falando sozinho, mas seu anjo testemunha que cada palavra ecoa no céu. Outro ponto essencial é a vigilância. Jesus advertiu aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O anjo da guarda é o aliado que ajuda você a vigiar. Ele desperta sua consciência quando você se aproxima de lugares, pessoas ou situações que podem levá-lo à queda. Muitas vezes esse aviso vem como um desconforto, uma inquietação, algo que diz: não vá por esse caminho. Se você ouvir e obedecer, evitará dores que poderiam marcar sua vida. E aqui está um segredo espiritual que muitos ignoram. Quando você resiste ao pecado da carne, não apenas se livra de uma queda, mas se abre para experiências mais profundas com Deus. O anjo da guarda não luta apenas para que você diga não à tentação. Ele luta para que você diga sim à santidade, sim ao propósito divino, sim à missão que o Senhor colocou em suas mãos. A pureza não é ausência de prazer, mas plenitude de presença. A presença do Espírito que preenche a alma de paz. Imagine sua vida como uma casa. Se a porta está constantemente aberta para os desejos da carne, o inimigo entra e bagunça tudo. Mas quando você fecha essa porta e consagra sua casa ao Senhor, o anjo da guarda se torna como sentinela na entrada, zelando para que nada de impuro permaneça ali. É por isso que sua luta não é apenas pessoal, mas também espiritual. Você está defendendo o território da sua alma. O pecado da carne pode ser sedutor, mas a graça é libertadora. O anjo da guarda não deseja apenas que você resista uma vez, mas que aprenda a andar em liberdade.
Ele sabe que cada vitória fortalece a fé, e cada queda superada abre caminho para uma confiança maior em Deus. Por isso, sua missão não é simplesmente proteger, mas educar espiritualmente, guiando você como um mestre paciente que quer ver o discípulo crescer. E quando você começa a perceber essas pequenas intervenções, o versículo que surge na mente, o desconforto que evita um erro, a paz que invade o coração após uma oração, você entende que não está travando essa guerra sozinho. Deus enviou um companheiro invisível para lembrá-lo de que sua vida tem valor eterno. O pecado da carne pode parecer forte, mas não é mais forte que o amor de Deus sustentado pela presença fiel do seu anjo. O anjo da guarda não se limita a ser apenas um protetor que impede quedas. Ele também é mestre silencioso, aquele que transforma derrotas em lições e quedas em degraus para uma vida mais forte na fé. Muitos pensam que, ao cair no pecado da carne, tudo está perdido. Mas o que a misericórdia de Deus nos ensina é que cada queda, quando entregue com humildade e arrependimento, pode ser ponto de partida para uma nova vida. E o anjo da guarda é testemunha e participante desse processo de reconstrução. Quando você tropeça, a primeira voz que tenta se impor é a do inimigo, acusando, dizendo que não há volta, que você é indigno, que já está perdido. Mas nesse mesmo instante, o anjo da guarda se aproxima, não para condenar, mas para levantar. Ele sussurra ao coração: levante-se e peça perdão. Ainda há tempo. Deus continua de braços abertos. O papel dele é não deixar que a culpa se torne prisão, mas que seja um trampolim para a conversão. É nesse ponto que muitos desistem da caminhada espiritual. Acham que a santidade é um lugar inatingível, reservado apenas para poucos escolhidos. Mas a verdade é que a santidade é feita de pequenas escolhas diárias, de perseverança, de recomeços humildes. O anjo da guarda conhece sua fraqueza e, ao mesmo tempo, conhece a grandeza do propósito que Deus tem para você. Por isso, cada vez que você cai, ele está ao seu lado, pronto para lembrá-lo de que a graça é maior do que qualquer erro. E mais, quando você entrega a Deus suas quedas com sinceridade, o próprio pecado da carne, que parecia uma barreira, pode se tornar caminho de fortalecimento. Cada vez que você luta e aprende, descobre seus pontos de vulnerabilidade, suas portas abertas, e começa a fechá-las uma a uma. O anjo da guarda, como bom guardião, vai instruindo você a identificar quais situações despertam suas fraquezas, quais ambientes enfraquecem sua fé, quais pessoas conduzem você a escolhas erradas. Assim, a queda deixa de ser repetição cega e passa a ser aprendizado que molda a vigilância. É por isso que os santos, aqueles que venceram tantas tentações, falavam tanto sobre a importância da humildade. Não é a força humana que vence o pecado, mas a graça. E a graça só encontra espaço em um coração que reconhece sua limitação. O anjo da guarda trabalha exatamente nesse ponto. Ele faz você lembrar que sozinho não é capaz, mas com Deus e com a ajuda espiritual que lhe foi concedida, nenhuma tentação é invencível. Esse processo de reconstrução também cura algo muito profundo, a imagem que você tem de si mesmo. O pecado da carne, quando repetido, gera vergonha, desespero, sensação de indignidade. O inimigo quer que você viva escondido, acreditando que não merece mais olhar para Deus. Mas o anjo da guarda não aceita essa mentira. Ele quer que você enxergue o valor que tem aos olhos do Criador, que se lembre de que Jesus não veio para os perfeitos, mas para os que precisam de cura. Cada recomeço, por menor que seja, é celebrado no céu, e seu anjo está ao seu lado para lembrá-lo disso. E talvez aqui esteja um dos maiores segredos. Quando você aprende a transformar quedas em aprendizado, começa a ganhar uma maturidade espiritual que o inimigo não consegue compreender. O mesmo pecado que antes o escravizava, agora se torna um campo de treinamento para a santidade. A tentação deixa de ser apenas ameaça e se torna oportunidade de fortalecer a fé, de invocar mais a Deus, de estreitar ainda mais sua amizade com o anjo que o acompanha. O anjo da guarda sabe que sua vitória não está apenas em resistir ao pecado da carne, mas em sair dele mais firme, mais consciente
e mais próximo de Deus. Ele transforma sua dor em oração, sua fraqueza em confiança, sua luta em testemunho. E quando você persevera nesse caminho, não apenas protege a si mesmo, mas também se torna sinal de esperança para outros que vivem a mesma batalha. Seu anjo sabe que sua luta tem impacto além da sua vida. Cada vez que você escolhe Deus, inspira outros a fazerem o mesmo. Lembre-se, cair não significa estar derrotado. Derrotado é quem desiste de se levantar. E é por isso que o anjo da guarda nunca abandona você em seus erros. Ele continua acreditando no propósito de Deus para a sua vida, continua guiando seus passos, continua intercedendo para que sua história não termine em derrota, mas em vitória. Sua missão é salvar sua alma, e ele não recua diante de nenhuma batalha. Assim, cada oração sincera, cada confissão humilde, cada esforço para recomeçar é acompanhado de perto pelo seu anjo. Ele recolhe suas lágrimas e as apresenta diante de Deus como sementes de fé. Ele sabe que mesmo em meio à luta contra a carne, o céu continua aberto para você. E enquanto houver um coração disposto a recomeçar, haverá sempre um anjo pronto para guiar esse caminho. Depois de tantas quedas e recomeços, o coração começa a ansiar não apenas por resistir, mas por viver em verdadeira vitória. E é aqui que o anjo da guarda se torna ainda mais presente, conduzindo você a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Sua missão não é apenas impedir quedas isoladas, mas ajudar você a trilhar um caminho de santidade onde a carne já não tem domínio, onde a vida espiritual se torna mais forte do que qualquer desejo momentâneo. Esse processo começa quando você entende que o pecado da carne não é apenas uma luta contra um impulso, mas contra uma visão distorcida de si mesmo e de Deus. O anjo da guarda, como pedagogo espiritual, vai corrigindo pouco a pouco essas distorções. Ele mostra que você não é escravo dos desejos, que seu corpo não é instrumento de vergonha, mas templo do Espírito Santo. Ele lembra que a intimidade com Deus é mais profunda e mais satisfatória do que qualquer prazer passageiro que o inimigo tenta oferecer. É por isso que muitas vezes, após momentos de tentação ou de luta, você sente no coração um chamado à oração mais intensa, ao silêncio interior, ao recolhimento diante de Deus. Isso não é fruto do acaso, é o anjo da guarda, que aproveita a fraqueza exposta para conduzi-lo a uma busca mais verdadeira. Ele sabe que é nos desertos da alma que você aprende a depender de Deus, e é na dor da batalha que sua fé se torna mais autêntica. Quando a alma começa a responder a esses chamados, uma transformação silenciosa acontece. Aquilo que antes parecia impossível, resistir às tentações da carne, torna-se mais natural, porque sua mente já não está obcecada pelo desejo, mas ocupada em buscar as coisas do alto. O anjo da guarda ajuda você a criar novos hábitos, novos pensamentos, novas atitudes. Ele guia você para lugares de luz, inspira encontros que fortalecem a fé, desperta dentro de você um amor cada vez maior pela palavra e pelos sacramentos. Essa mudança não acontece de um dia para o outro. É lenta, exige paciência, exige perseverança. Mas o anjo da guarda está sempre ali, lembrando que cada passo importa, que cada pequena vitória conta, que cada oração feita no meio da luta é como uma chama que afasta as trevas. Ele não permite que você desanime diante da demora, porque sabe que a vida espiritual é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Ele enxerga o quadro completo e sabe que a graça de Deus está operando, mesmo quando você ainda não percebe. E aqui está um segredo profundo. Quando você começa a viver nesse nível de vitória, a própria tentação se torna oportunidade de aproximação de Deus. Em vez de ceder, você aprende a usar a tentação como lembrete para rezar, como ocasião para recorrer ao anjo da guarda, como momento para renovar sua confiança no Senhor. Dessa forma, aquilo que antes era motivo de queda se transforma em alicerce de fé. O inimigo tenta usar a carne para destruir, mas Deus, com a ajuda do seu anjo, transforma essa luta em escola de santidade. Quantos testemunhos poderiam ser contados de pessoas que viveram escravas dos desejos e, ao se abrirem para a graça, encontraram liberdade interior que jamais imaginaram possível.
Seu anjo da guarda deseja que você também experimente essa liberdade. Ele não se contenta em ver você apenas resistindo. Ele quer vê-lo vivendo em plenitude, experimentando a paz que só Deus pode dar. Ele sabe que quando sua alma se fortalece, você não apenas se protege, mas se torna instrumento de bênção para sua família, para sua comunidade, para todos ao seu redor. E talvez você não perceba, mas cada vitória espiritual sua tem reflexo direto em sua vida prática. O domínio sobre a carne traz clareza à mente, firmeza nas decisões, serenidade nas relações. O pecado escraviza e confunde, mas a graça liberta e ordena. O anjo da guarda sabe que, ao ajudá-lo a vencer essa luta, está preparando você para viver como filho de Deus em todas as áreas da vida, desde o íntimo da alma até os gestos mais simples do cotidiano. Essa vitória, no entanto, não é conquista que se guarda para si. Ela se torna testemunho. O anjo da guarda inspira você a contar sua história, a partilhar com outros a esperança de que é possível vencer, de que ninguém está condenado à escravidão dos desejos. Sua luta e sua vitória se tornam sinais de que Deus continua agindo, continua libertando, continua restaurando vidas. E é nesse testemunho que sua vida ganha ainda mais sentido, porque você passa a ser luz para aqueles que ainda estão na escuridão. O anjo da guarda não quer apenas salvar sua alma do pecado, ele quer ver sua vida inteira refletindo a glória de Deus. Ele o acompanha para que em cada decisão, em cada relação, em cada passo, você viva como quem já experimenta a liberdade dos filhos de Deus. E quando essa realidade se instala em seu coração, você não apenas resiste ao pecado da carne, mas encontra a alegria de viver em santidade, protegido, guiado e fortalecido pelo amor divino. Quando a alma começa a experimentar a vitória sobre o pecado da carne, um novo horizonte se abre. Já não se trata apenas de resistir por si mesmo, mas de perceber que essa vitória tem um impacto coletivo, que ela se torna fonte de luz e esperança para outros que ainda estão aprisionados. O anjo da guarda, que sempre esteve ao seu lado em cada batalha, agora o conduz a compreender que sua vida é também instrumento de intercessão. O que você viveu, as lutas que enfrentou, as lágrimas derramadas e as orações feitas em silêncio, não foram em vão. Tudo isso se transforma em autoridade espiritual diante de Deus. E é nesse ponto que muitos não percebem a dimensão de sua luta. Cada vez que você vence, não apenas resiste por si, mas também enfraquece cadeias espirituais que o inimigo tenta lançar sobre sua família, sobre sua casa, sobre as gerações futuras. O anjo da guarda atua para que sua vitória seja também proteção para aqueles que caminham ao seu lado. Ele sabe que a santidade nunca é apenas individual, mas sempre irradia. Quando uma pessoa escolhe viver em pureza, sua escolha cria um ambiente onde outros também encontram força. É por isso que tantas vezes, depois de vencer uma tentação, você sente no coração o desejo de rezar por alguém específico. Pode ser um amigo, um filho, um irmão, alguém que você sabe que luta contra as mesmas fraquezas. Essa inspiração não vem do nada. É o anjo da guarda movendo sua alma a interceder. Ele sabe que, no momento em que você eleva sua oração por outra vida, cria-se uma corrente de luz que enfraquece ainda mais a ação do mal. E é assim que sua luta pessoal se transforma em bênção coletiva. O pecado da carne é um dos maiores instrumentos que o inimigo usa para destruir famílias e desviar corações. Quando você resiste, não está apenas protegendo sua alma, mas está erguendo uma muralha espiritual ao redor dos que ama. O anjo da guarda, consciente disso, se coloca ao seu lado como sentinela, reforçando suas orações e levando suas súplicas ao trono de Deus. Essa união invisível entre você e seu guardião gera frutos que talvez você só perceba plenamente na eternidade, quando enxergar quantas batalhas foram vencidas por causa da sua fidelidade. E aqui está um ponto essencial. Sua vida se torna testemunho. Não apenas com palavras, mas com a mudança visível que acontece em seu comportamento, em sua postura, em sua paz. As pessoas ao seu redor começam a notar que algo mudou. Você não vive mais escravo dos mesmos erros, não carrega mais os mesmos fardos.
Não se deixa dominar pelas mesmas tentações. Essa transformação é sinal vivo da graça, e o anjo da guarda é quem prepara e sustenta essa mudança. Ele faz de você não apenas alguém liberto, mas um exemplo silencioso que inspira outros a buscarem a mesma libertação. Mas o testemunho não é apenas externo. Dentro da própria igreja, no silêncio da oração, o anjo da guarda desperta em você uma nova sensibilidade espiritual. Você percebe os olhares cansados, os corações quebrados, as vidas que escondem batalhas semelhantes às que você já travou. E sem necessidade de palavras, você começa a carregar essas pessoas em suas orações, a oferecer seus pequenos sacrifícios por elas, a pedir a Deus que conceda a mesma força que um dia você recebeu. O anjo da guarda guia esse movimento, porque sabe que o céu se alegra quando um filho de Deus deixa de pensar apenas em si e passa a interceder pelos irmãos. Essa nova dimensão da sua vida espiritual revela algo grandioso. Você não está apenas sendo salvo, está se tornando instrumento de salvação. Sua luta contra o pecado da carne não é história de derrota, mas história de redenção que continua ecoando em outras vidas. O anjo da guarda acompanha cada passo dessa jornada, lembrando que Deus nunca desperdiça dor alguma. Cada queda, cada oração, cada vitória é usada por Ele para edificar não apenas você, mas também a comunidade de fé da qual faz parte. E se, em algum momento, o desânimo tentar voltar, o anjo da guarda estará pronto para lembrá-lo. Sua luta tem sentido. Ela protege sua casa, inspira sua igreja, fortalece sua família e abre caminho para que outras almas conheçam a libertação. O que parecia apenas uma batalha pessoal se revela como missão divina. O anjo da guarda, enviado por Deus, faz de você não apenas um sobrevivente, mas um guerreiro espiritual que, em silêncio, ajuda a construir o reino dos céus. No fim das contas, essa é a beleza da obra divina. Ele transforma fraquezas em força, quedas em aprendizado, lágrimas em sementes de fé. E o anjo da guarda, fiel até o fim, não permite que sua história se limite ao erro, mas a transforma em testemunho. Assim, o pecado da carne deixa de ser corrente que aprisiona e se torna parte da narrativa de uma vida restaurada, que agora é luz para outros. Há um ponto na caminhada em que a luta contra o pecado da carne deixa de ser apenas batalha e se transforma em liberdade interior. Esse é o lugar para onde o anjo da guarda deseja conduzir você. A experiência de viver em paz com Deus, sem estar acorrentado às tentações que antes pareciam invencíveis. Não significa que as tentações desaparecem por completo, mas que elas já não possuem mais domínio, já não determinam suas escolhas, já não definem quem você é. Essa vitória silenciosa é obra da graça, sustentada pela fidelidade de seu anjo que nunca deixou de lutar ao seu lado. Nesse estágio, você descobre uma verdade profunda. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que a carne deseja, mas escolher sempre o que agrada a Deus. O anjo da guarda o ajuda a enxergar que o pecado prometia prazer, mas entregava vazio, prometia liberdade, mas oferecia escravidão. Em contrapartida, a comunhão com Deus pode parecer exigente no início, mas traz uma alegria que não passa, uma paz que o mundo não consegue oferecer. Essa é a liberdade que enche o coração e dá sentido a cada passo da vida. E é curioso notar como a alma muda quando se deixa conduzir por esse caminho. Aquela ansiedade constante, aquele desejo incontrolável, aquele ciclo de culpa e vergonha vão cedendo lugar a uma serenidade nova. O coração aprende a descansar em Deus, e o corpo, que antes era instrumento de queda, torna-se expressão de louvor. O anjo da guarda se alegra com essa transformação porque ela reflete a obra para a qual foi designado: proteger, guiar e conduzir você até o Senhor. Essa vitória, porém, não é estática. O anjo sabe que é preciso perseverar. Ele continua a vigiar suas escolhas, a alertar contra ciladas, a inspirar orações nos momentos certos. Mas, acima de tudo,
Ele quer que você compreenda que a santidade não é peso, e sim leveza. Quando a carne perde seu domínio, a vida ganha uma clareza diferente. Você começa a perceber o agir de Deus nas pequenas coisas, a ouvir sua voz no silêncio, a sentir sua presença mesmo nos momentos mais comuns do cotidiano. O anjo da guarda, como companheiro invisível, ajuda você a cultivar essa sensibilidade. E talvez aqui esteja a maior bênção de todas, a alegria plena de viver segundo a vontade de Deus. Essa alegria não depende de circunstâncias externas, não é roubada pelas lutas da vida, não se apaga diante das provações. Ela nasce do interior, do encontro contínuo com aquele que é fonte de toda a vida. O anjo da guarda conduz você a esse encontro dia após dia, lembrando que a vitória não é apenas resistir ao mal, mas permanecer unido ao bem supremo, que é Deus. Nesse ponto, sua vida já não é marcada pelo medo de cair, mas pelo desejo de permanecer em comunhão. A oração deixa de ser um recurso apenas nos momentos de tentação e se torna estilo de vida. A palavra de Deus, antes buscada como refúgio, se torna alimento constante. E a presença do anjo da guarda, antes percebida apenas nos momentos de luta, passa a ser reconhecida como companhia fiel em todos os instantes. Ele se torna não apenas protetor, mas amigo espiritual, presença de confiança que fortalece sua caminhada. E ao olhar para trás, você percebe a transformação. Aquele que um dia se via escravo da carne, agora é alguém livre. Aquele que chorava de vergonha, agora sorri de esperança. Aquele que temia não ser digno, agora descansa no amor misericordioso de Deus. Tudo isso porque nunca esteve sozinho, porque sempre houve um anjo, enviado pelo Criador, batalhando ao seu lado e guiando seus passos. Essa consciência não apenas renova a fé, mas aumenta a gratidão. Você entende que sua vida é um dom, que sua alma tem valor eterno e que sua história, com todas as lutas e vitórias, é preciosa aos olhos do Senhor. E talvez essa seja a grande mensagem que o anjo da guarda deseja que você guarde no coração. Não importa o tamanho da luta, não importa a intensidade da tentação, não importa quantas vezes você já caiu, existe sempre um caminho de volta, sempre uma mão estendida, sempre uma presença fiel ao seu lado. A carne pode tentar, mas a graça vence. O inimigo pode acusar, mas Deus perdoa. A queda pode machucar, mas o anjo está sempre pronto para ajudá-lo a levantar. Assim, a vida ganha novo sentido. Você já não caminha com medo do pecado, mas com confiança na graça. Já não vive na escuridão da culpa, mas na luz da redenção. E no silêncio de cada oração, no oculto de cada decisão correta, no íntimo de cada vitória conquistada, você percebe que seu anjo da guarda esteve sempre lá, ouvindo suas preces, lutando ao seu lado e salvando sua alma antes que fosse tarde demais. Depois de percorrer essa caminhada, fica claro que a luta contra o pecado da carne não é apenas uma batalha pessoal, mas um campo onde a graça de Deus se manifesta de maneira poderosa. Em cada queda, o inimigo quis marcar sua alma com desespero, mas o anjo da guarda esteve sempre presente para lembrar que não há derrota definitiva para quem escolhe recomeçar. Em cada vitória, ele esteve ao seu lado, celebrando com você, elevando suas orações ao trono divino e mostrando que a pureza é possível, que a liberdade é real, que a esperança não morre. A história da sua vida não precisa ser marcada pela prisão da carne, mas pelo triunfo da graça. Deus, em sua infinita misericórdia, não o abandonou às tentações, mas enviou um guardião invisível para lutar ao seu lado. E se hoje você reconhece quantas vezes foi resgatado, quantas vezes foi advertido no momento certo, quantas vezes encontrou força quando achava não ter nenhuma, saiba que nada disso foi por acaso. Seu anjo da guarda esteve sempre agindo, porque sua alma tem um valor incalculável diante do Criador. E aqui está a verdade que precisa ser guardada no coração. O pecado promete prazer, mas escraviza. A graça exige renúncia, mas liberta. O anjo da guarda não deseja apenas que você se mantenha afastado da queda, mas que viva em plenitude, em intimidade com Deus, em liberdade que gera paz.
Ele está sempre sussurrando à sua consciência que existe um caminho melhor, uma escolha mais elevada, uma vida mais digna. Ele é o sinal concreto de que o céu nunca desistiu de você. Ao longo desta reflexão, você percebeu que não está só. O peso que parecia insuportável pode ser aliviado. O erro que parecia definitivo pode ser perdoado. A fraqueza que parecia invencível pode ser vencida. O anjo da guarda não é apenas companheiro distante, mas aliado íntimo que conhece suas lágrimas, suas orações, seus desejos mais ocultos. Ele luta por você porque foi designado por Deus para uma missão única: conduzir sua alma até a eternidade. E quando você aprende a escutá-lo, a responder aos seus sinais, a caminhar de mãos dadas com a graça, descobre que o que parecia impossível torna-se realidade. A carne deixa de governar, o medo deixa de aprisionar, a vergonha deixa de sufocar. Você passa a viver como filho amado, guardado por um companheiro fiel, sustentado por um Deus que não se cansa de amar. Essa é a vitória que o anjo da guarda deseja ver em sua vida. Não apenas resistir ao pecado, mas viver em paz, em santidade e em plena comunhão com o Criador. Por isso, este é o momento de se perguntar: quantas vezes você já sentiu esse auxílio e não reconheceu? Quantas vezes foi advertido, protegido, consolado sem sequer perceber? Talvez seja a hora de olhar para trás com gratidão e para frente com esperança, porque independentemente das lutas, há sempre uma presença constante ao seu lado, uma voz suave que o chama para o caminho certo, uma mão invisível que o ergue quando tudo parece perdido. Se essa mensagem falou com você, deixe registrado nos comentários sua própria experiência, uma lembrança, uma oração ou até mesmo uma luta que deseja vencer. Não tenha medo de partilhar. Sua história pode ser instrumento de luz para outros que também buscam libertação. Muitas vezes a vitória de um irmão é o sopro de esperança que outro precisa para continuar. O anjo da guarda está ouvindo e Deus está olhando para cada palavra dita com sinceridade. Que sua vida, a partir de hoje, seja marcada não pelo peso da carne, mas pela leveza da graça. Que cada oração seja oportunidade de proximidade com Deus. Que cada escolha seja reflexo de uma alma que encontrou no céu sua verdadeira liberdade. E que você nunca se esqueça: antes que seja tarde demais, já existe alguém lutando por você. Alguém que não o abandona, não se cansa, não desiste. Seu anjo da guarda é a prova viva de que Deus o ama e quer sua salvação.